Olá, meu nome é Laura e eu vou falar sobre cavalos árabes e puro sangue inglês. O grupo é composto por Brenda Leonor, Bruno Muniz, Fernanda Jéssica, Jordano Contígio e por mim, Laura Noaco. Bom, esse é o cavalo árabe. Não sabemos ao certo qual é a origem da raça, se o homem que atuou na formação ou se ele é o resultado de cruzamentos de subespécies que deixaram de existir, mas, no entanto, a gente sabe que é a raça mais antiga do mundo e que tem registros de domesticação pelo povo mesopotâmio há cerca de 6.000 anos atrás. A conformação desse cavalo os tornou extremamente desejados pelos povos antigos, pelo fato dele ter agilidade, velocidade e resistência, que se tornaram desejáveis como os cavalos de guerra. Possui a parte superior da cabeça maior em comparação com o volume corporal, como a gente está vendo. A cabeça é mais triangular, boca pequena, lábios finos, narinas longas, olhos afastados e a orelha em machos são menores do que nas fêmeas. O pescoço é longo e arqueado, a garganta bem desenvolvida e é flexível, né, quando está em descanso. Os boletos são grandes, bem marcados, cascos fortes também grandes, e os membros devem ser paralelos de frente, retos de lado e os pés colocados em direção frontal. Os lombos são curtos devido à falta de uma vértebra dorsolombar e ao ângulo oblíquo do ombro. A cauda de inserção também é alta, arqueada e levantada quando o animal se movimenta. Os quartos são longos, musculosos e estreitos. Em relação à pelagem, ela pode ser castanha, alazã, tordilha e preta, todas elas com respectivas variações, sendo admitidas também baias e outras variações que são a pampa e pintada, excepcionalmente para os animais crus árabes. Em relação a andar, passo e trote, galope agradável, devido ao comprimento dos membros posteriores e de sua elasticidade. Então, ele desenvolve um bom trote naturalmente. Como eu disse, os cavalos dessa raça possuem uma vértebra a menos do que outras raças, né? Então, por isso que quando o animal trota ou galopa, a cauda fica levantada. Essa raça também é a primeira a ser domesticada pelo homem e é a mais resistente que existe. Sua morfofisiologia se adaptou a ficar longos períodos sem necessidade de água, porém podendo ficar uma semana sem ingeri-la. Possivelmente essa característica não precisou da intervenção de seleção realizada pelo homem, já que a raça é originária do deserto. Como ela foi usada no melhoramento de diversas outras raças, quase todas as raças de cavalo atualmente possuem uma linhagem árabe. Ela é bastante dócil e por isso pode ser usada na ecoterapia. Aqui a gente coloca um fragmento de um vídeo que vai complementar as informações que a gente já passou. O cavalo árabe também se destacou como um cavalo de guerra e logo começou a se expandir graças aos mercadores e exércitos muçulmanos. Com o passar do tempo, ele foi envolvido no desenvolvimento de outras raças, como é o caso do cavalo andaluz. E mais tarde eles chegaram ao Novo Mundo pelas mãos dos conquistadores espanhóis, e aí continuaram a se expandir. Na verdade, até George Washington tinha um deles, que se chamava Ranger. O cavalo árabe de raça pura tem características físicas únicas. Por exemplo, se nós analisarmos a anatomia e o esqueleto dele, nós já podemos perceber que ao invés de 6 vértebras e 18 costelas, alguns cavalos árabes têm 5 vértebras e 17 costelas, o que facilita o levantamento da cauda de uma maneira característica. Um exemplar de cavalo árabe é de baixa estatura e mede cerca de 152 centímetros de altura. Eles têm uma expectativa de vida de 35 anos, atingem a maturidade sexual aos 4 anos e pesam entre 300 e 400 quilos. O pelo deles é curto e brilhante e as cores aceitas são tordilha, castanha e alazão.
Ele apresenta um caráter especialmente kármico, dócil e predisposto, além de ser um animal bem comunicativo. Também considera-se o cavalo árabe um dos mais inteligentes do mundo, já que eles aprendem e desenvolvem novas habilidades com facilidade. No entanto, apesar de serem dóceis, os cavalos árabes são classificados na categoria de cavalos de sangue quente, porque eles são, como outras raças como os ingleses ou os puros sangues irlandeses, fortes, sensíveis e inteligentes. A alimentação do cavalo deve ser baseada em produtos de qualidade. Além da erva, pode-se oferecer feno, aveia, cevada, farelo de trigo e milho. Essa dieta também pode ser complementada com uma ração específica para cavalos e, de forma moderada, oferecer legumes e prêmios. E claro, também precisamos oferecer muita água fresca e limpa. Eles precisam ter uma pedra de sal ao alcance deles. Outro aspecto importante é o cuidado do pelo, da crina e da cauda. Nós precisamos escovar regularmente e banhá-lo, e também oferecer uma boa higiene das patas e aparar o pelo dessa parte. No caso do cavalo fazer atividade física extra, é preciso então usar ferraduras para evitar problemas de saúde. No geral, o cavalo árabe é bem forte e resistente, mas como acontece com todas as raças, ele tem uma certa predisposição para o desenvolvimento de certas doenças. Para evitar isso, é importante oferecer uma boa nutrição, higiene e medicina preventiva, assim como a desparasitação e vacinação do cavalo. Algumas das doenças mais comuns dessa raça são transtorno de imunodeficiência combinada grave, abiotrofia, síndrome do potro lavender, malformação ócito-atlantoaxial. Esse é o cavalo puro sangue inglês. Foi formado na Inglaterra no século XVIII e surgiu como resultado de cruzamentos entre garanhões árabes com éguas inglesas selecionadas. A seleção foi realizada visando a disputa de corridas. Então, como essa raça passou por uma seleção rigorosa e tem características bem definidas, o puro sangue inglês é usado como melhorador de outras raças de equinos. Esses animais têm aptidão para salto e adestramento, mas como sua seleção foi realizada com o objetivo de ter velocidade, a principal função é de corrida. É a raça mais veloz em corridas de média distância. A cabeça do puro sangue inglês deve ser expressiva e tem relação harmoniosa com o corpo sem que seja reto ou de curvatura invertida. Os pelos são aveludados, suaves, especialmente nas bochechas. A boca e os lábios são fortemente apertados, que demonstra energia. Porém, o prognatismo e o bragnatismo não são desejáveis, porque eles podem comprometer a apreensão e digestão do alimento. As orelhas devem ser pequenas, com pontas finas e pareadas. O pescoço, como uma característica marcante da raça, é piramidal, longo e fino, e ainda tem uma pequena curva na altura das primeiras vértebras. Os antebraços devem ser largos e musculosos, porém não são exageradamente salientes, e os joelhos devem estar na mesma linha dos antebraços. As pernas devem ter uma tendência à perpendicularidade, formando um ângulo mais aberto. E em movimentação, devem se posicionar embaixo da massa do cavalo, proporcionando uma maior progressão aos andamentos. E em relação a curvilhões, eles devem ser amplos e secos, tanto visto de lado, por trás, e devem continuar com a linha das canelas sem mudança de direção, que eles não podem ser muito próximos, porque dificulta a biomecânica, e nem muito separados, porque podem denotar uma fragilidade. Em relação às pelagens, os cavalos por sangue inglês eles podem ser pretos, castanhos, tordilhos ou alazões com suas determinadas variações. Além disso, eles são classificados em 3 categorias: puros sangues de corrida, que são crias de acasalamento, puro sangue
por cruzamento e os considerados controle de genealogia. Os cavalos dessa raça são resultados de cruzamento entre fêmeas de origem inglesa e machos árabes e berberes. Essa seleção foi realizada entre os séculos XVII e XVIII, no reinado de Charles II. As características e origens de cada animal dessa raça são registrados pelos órgãos determinados stud books, e o primeiro stud book foi criado em 1793. O primeiro cavalo puro sangue inglês a nascer no Brasil foi batizado em origem ao país em 1874. Agora, o vídeo sobre puro sangue inglês. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Guia de Raças e dessa vez nós vamos falar um pouquinho sobre o cavalo puro sangue inglês. O puro sangue inglês, ou PSI, é uma raça de cavalos originária da Inglaterra. Ela surgiu durante os séculos 17 e 18, mais ou menos, pelo cruzamento de duas grandes raças, o cavalo árabe e o cavalo berbere. Esse cruzamento ele ocorreu graças à necessidade da melhoria desses animais nos desempenhos para as pistas, para as corridas, que antes eram somente restritas às propriedades rurais, mas começaram naquela época a chamar a atenção das pessoas populares, que então decidiram criar uma raça que fosse específica e bem resistente para essa alta exigência nas corridas. O cavalo puro sangue inglês ele apresenta um porte de médio para grande. A altura dessa raça ela pode variar entre 1,62 a 1,67, podendo variar aí de acordo com cada animal. A cabeça da raça ela possui um perfil reto ou levemente ondulado. Os olhos e as narinas costumam ser bem grandes e as orelhas mais ou menos médias. O cavalo puro sangue inglês ele foi inicialmente desenvolvido para o uso nas corridas, sejam nas corridas de obstáculos ou corridas planas. Mas também o puro sangue inglês é um excelente cavalo de salto, adestramento e CCE. As pelagens admitidas para o cavalo puro sangue inglês são as cores castanho, alazão, negro ou tordilho. O puro sangue inglês, por ter características nacionais bem definidas pelo rigoroso processo de seleção dos últimos 300 anos, ele é muito utilizado como melhorador de outras raças. Ele produz excelentes exemplares aptos para atração leve e para o esporte, tendo entrado na formação de diversas raças, como quarto de milha, manga larga, anglo-árabe, brasileiro de pismo e entre outros. O puro sangue inglês é considerado o cavalo mais veloz do mundo em média distância. Ele percorre entre 800 e 3.000 metros, sendo essa, portanto, a sua principal função. Mas também é muito utilizado nas telas de cinema. A gente conhece vários filmes de cavalo que relatam essa história da vida de um cavalo de corrida. E tem muitos filmes que são bem famosos e bem conhecidos entre nós. E 3 deles são o Seabiscuit, Secretariat e A Sonhadora, que são 3 filmes voltados a essa questão dos cavalos de corrida. Apesar dele ser muito utilizado para a melhoria das raças, é uma raça que tem muita dificuldade em procedimentos de reprodução que não seja a monta natural, isso já voltado para uma área mais técnica veterinária. Porém, ele ainda é muito utilizado, como eu falei, para essa melhoria de raças. A Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Árabes começou em 1964. Atualmente, conta com mais de 40.000 cavalos puros registrados em posses de quase 2.000 criadores, sendo que a maioria é puro sangue árabe, totalizando 53.086 cavalos registrados, seguido pelo cruza árabe com 36.314 animais, e por último o anglo-árabe com 6.546 animais. A ABCPCC, Associação Brasileira de Criadores e Proprietários de Cavalos de Corrida, criada em 2009, é sucessora da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos de Corrida, ABCCC, que foi criada em 1951.
Em seu site, ela separa suas informações sobre os proprietários em categorias de equinos a partir do ano hípico, que tendo assim uma categorização melhor de cada ano. Aqui estão as referências do nosso trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida, contem com a gente. Obrigada.